Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para onde? Para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele aonde, igreja? À mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito o que, igreja? Muito precioso. O que ela fez, igreja? Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus o que? Cabelos. Quando Maria ungiu os pés de Jesus com aquele perfume preciosíssimo, o que aconteceu, igreja? Que a Bíblia fala aí, encheu-se toda o que? A casa com um perfume de quê? Com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: olha isso, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu ao quem? Aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque ele era o que, igreja? Ele era ladrão, e tendo a bolsa, o que ele fazia? Tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem o que? Nem sempre me tendes. Diga glória a Deus. Deixa aberto aí que nós vamos voltar, por gentileza. Você vê que Jesus estava lá na mesa, junto com quem? Junto com Lázaro, alguns discípulos. Lázaro que tinha sido ressuscitado, né? E Jesus estava lá, de repente Maria entra. Em outras referências, a Bíblia fala que ela quebrou o vaso, e depois que ela quebrou o vaso de alabastro, ela derramou o perfume sobre quem? Sobre Jesus. E quando ela quebrou o vaso e derramou o perfume sobre Jesus, o que aconteceu que a gente leu aqui? O cheiro do perfume encheu aonde, igreja? Toda a casa. E você vê que quando aquele cheiro bateu no nariz de Judas Iscariotes, quando ele viu aquela cena, na hora foi revelado o que estava dentro dele. Por quê, pastor? Porque ele começou a criticar o que aquela mulher estava fazendo, e ele ainda estava contaminando quem, igreja? Os outros o quê? Os outros discípulos. Em outras referências, sabe o que ele fala? Quando ele viu Maria fazendo isso, ele chamou isso de desperdício. Ele fala assim: que desperdício. Deixa eu te falar uma coisa, toda pessoa que ela não é espiritual, mas ela é carnal, presta atenção. Toda pessoa que ela não é espiritual, mas ela é o que, igreja? Carnal. Todas as vezes quando ela vê você orando demais, ela vai criticar você. Você sabia disso? Toda pessoa que é carnal demais, quando ela vê você vindo para a igreja, ela vai criticar você. Ela vê você orando, ela vê você jejuando, ela vê você fazendo algo para Deus, ela sempre vai o que, igreja? Ela sempre vai criticar. Na cabeça dela, sabe o que é? Ela vai falar que você está ficando fanática. Ela vai falar que você está ficando fanático. Ela vai falar que você está virando, que você está bitolado, que você está um crente o quê? Bitolado. Aí ela vai querer dizer assim para você: ó, não é bem assim não, fulano. Não, esse negócio de ir para a igreja todo dia, esse negócio de orar todo dia agora você está orando, todo dia agora você está com esse negócio de jejum, todo dia agora você está pegando a Bíblia para ler, todo dia agora eu vejo, antes de dormir você está lá orando, falando com Deus. Não precisa não. Toda pessoa carnal, igreja, quando ela vê você servindo a Deus, ela vai falar que é o quê? Ela vai falar que é desperdício, que é fanatismo. Ela vai falar que não precisa disso. Você sabe quem é isso? É quem? É o próprio que, igreja? É o próprio diabo. Por isso que quando Maria derramou o perfume, o cheiro do perfume bateu nas narinas de Judas Iscariotes. Ele disse: que desperdício. Podia ter feito o seguinte, que esse perfume, ao invés de quebrar esse vaso
e derramar esse perfume preciosíssimo, podia ter vendido ele por 300 denários. Você sabe o que significa 300 denários? Você sabe qual é o valor de 300 denários nos dias de hoje? 300 denários é equivalente a um ano de trabalho. É só você pegar o salário mínimo e multiplica em 12. Só por aí você já vê. Só que na cabeça dele ele falou: vendesse e dava para quem, igreja? E dava para quem? Para o pobre. Só que Judas não estava preocupado com os pobres. Judas estava preocupado com quem, igreja? Com ele, porque era ele que era o tesoureiro. Tudo que colocava-se ali, no alforje, no gasofilácio, Judas ia lá sem ninguém saber e fazia o quê? Fala aí, fazia o quê? Roubava. Por isso que o fim dele foi aquele lá, que todo mundo já sabe. Ai daquele que toca no sangue, meu irmão. Pastor, ai daquele que toca no sangue que pertence a quem? Que pertence a Cristo. Ai daquele que toca. Então na hora o diabo ficou furioso e ele começou a contaminar os outros discípulos. E os outros discípulos, é verdade, podia mesmo ter pego mesmo, ter vendido. Aí Jesus falou assim para ele: calma. Para ele e para os outros discípulos: deixa ela. O que ela está fazendo aqui, deixa ela. O que ela está fazendo aqui, sabe o que é? Sabe o que vai acontecer? Aonde for pregado, em outra referência fala: aonde for pregado a minha palavra, vai ser lembrado do que essa mulher fez. Ela está fazendo isso, sabe por que ela está fazendo isso para mim? Porque ela tem a mim, mas ela sabe que ela não vai ter a mim aqui por muito tempo. Os pobres, vocês podem ter o tempo que vocês o quê? Quiserem, mas a mim vocês não vão ter o que por muito tempo. O que Jesus estava se referindo a isso? Que ele iria morrer, iria ressuscitar e depois iria subir para onde, igreja? Iria subir para os céus. Então deixa eu te falar uma coisa: nós, eu, você, nós temos que exalar o perfume de Cristo. O diabo, ele não quer que você exala o bom perfume de Cristo. Você sabe o que o diabo ele quer? Ele quer que a gente exala o cheiro de morte. É ou não é verdade? Ele quer que a gente exala o cheiro de quê, igreja? De morte, cheiro de destruição. A gente liga a televisão, a gente vê cada coisa. É ou não é verdade, igreja? Cada coisa, uma coisa mais horrível do que a outra, uma coisa mais assustadora que a outra. O que é isso, pastor? Isso é o cheiro de morte que tem se exalado no Brasil e aonde, igreja? E no mundo inteiro. E o diabo, ele quer fazer de tudo para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família, exalar o quê? O cheiro de morte. Pastor, eu quero exalar um cheiro de vida. O que é preciso para mim fazer? Exalar o cheiro de vida. Quem quer exalar o cheiro de vida? O bom perfume. Você quer exalar o bom perfume de Cristo? Eu quero, pastor. Você quer? Primeiro, o que ela fez com o vaso de alabastro? O que ela fez com o vaso? Ela quebrou o vaso. Você sabe por que eu e você nós estamos aqui hoje? Porque Jesus, ele foi quebrado na cruz. Por isso que eu e você, a gente está vivo hoje. Por isso que hoje a gente está de pé. Por isso que hoje, igreja, nós temos livre o quê? Livre acesso a quem? Livre acesso a quem? A Deus. Então quando Jesus, ele disse na cruz, naquela sexta-feira, 3 horas da tarde, está o que, igreja? Consumado. Ali Jesus estava sendo quebrado. E quando Jesus foi quebrado, o perfume exalou por toda a terra, por toda a eternidade, por todo o mundo. O véu do santuário se rasgou. Hoje a gente não precisa do homem. Hoje a gente não precisa de sumo sacerdote. Aonde você estiver, se você clamar a Deus de todo o teu coração, Ele vai ouvir você e vai responder você. Diga glória a Deus, igreja. Se for para glorificar, glorifica com força. Quem está entendendo, igreja? Hoje não precisa mais de homem não, Jefferson. Não precisa mais de homem não, dona Olinda. Quem está entendendo, igreja? Você pode estar lá no meio da sua fazenda, lá na sua chácara. Pode não ter sinal de celular, internet, mas se você clamar a Deus, Deus te ouve e também te responde. Pastor, você pode estar lá limpando a casa, lavando louça, você pode estar dirigindo, você pode estar trabalhando, aonde você estiver, não importa o que você estiver fazendo, se você clamar a Deus de todo o teu coração, Ele te ouve e te responde. Mas pastor, mas por que isso? Hoje isso é possível, porque Jesus foi quebrado na cruz. E o perfume, do bom perfume, Ele trouxe a salvação para mim e para você, nós que vivíamos perdidos por esse mundo. Diga glória a Deus, igreja.
E o que pastor, eu quero exalar esse perfume. Então primeiro você vai ter que quebrar o vaso. O que é quebrar o vaso, pastor? Você sabe o que é quebrar o vaso? Sabe o que é quebrar o vaso? Olha aqui, pastor, é quebrar o nosso ego, é quebrar nosso orgulho. Sabe o que é quebrar o vaso, igreja? Para o perfume exalar? Você sabe o que é quebrar o vaso? Quebrar o vaso é deixar as nossas vontades de lado para viver a vontade de Deus. É quando eu tenho oportunidade para guardar mágoa, guardar ódio, guardar rancor, mas eu escolho o que, igreja? Eu escolho perdoar. É quando eu tenho oportunidade para mentir, para enganar, para fazer o que é mal, para fazer o que é errado e desagradar quem? A Deus. Mas sabe o que eu escolho? Eu vou falar a verdade. Não vou viver no engano. Eu vou tomar a atitude correta. É a atitude que o meu Deus Ele quer que eu tome. Ah, mas você vai perder dinheiro. Ah, mas você vai perder amizade. Ah, mas você vai perder essa oportunidade. Perca dinheiro, perca amizade, perca relacionamento, perca status, perca o que você tiver que perder, mas nunca perca a unção que Deus Ele derramou sobre tua vida. Quem está entendendo, igreja? Desagrade quem você tiver que desagradar, mas nunca desagrade a quem? A Deus. E isso é quebrar o vaso. E quando você quebra o vaso, você pode ter certeza, o perfume de Cristo vai exalar na tua vida, vai exalar na tua casa, vai exalar na tua família. O inimigo pode até vir querer tocar em você, mas ele não vai conseguir tocar em você, não vai conseguir tocar na tua família. Quando você exala o perfume, o diabo ele até tenta tocar em você, mas ele não consegue. Diga glória a Deus, igreja. Quando você exala o perfume, o diabo até tenta tocar em você, até tenta tocar na tua família, mas ele não consegue. Então o ódio do diabo é esse aqui que a gente acabou de ler. Judas ficou o que, igreja? Furioso e chamando, que desperdício, que desperdício. Ele não gostou que o vaso foi quebrado e o perfume foi derramado. Pastor, eu quero exalar, pastor, esse perfume. Então se quebre todo o que, igreja? Todo dia. Naamã, meu irmão, ele teve que quebrar o que? O orgulho dele. Ele obedeceu. Então tá bom. Foi lá, ele deu o primeiro mergulho, nada. Deu o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. E o que? A pele dele estava cheia de quê? Cheia de lepra. Quando ele deu o sétimo mergulho, a Bíblia fala que quando ele saiu das águas, a pele dele estava como a pele de uma criança. Diga glória a Deus. Não tinha mais lepra, não tinha mais doença. Mas por que aconteceu isso? Pastor, por que Deus permitiu, não deixou o profeta ir lá receber ele? Com todas as honrarias que eles tinham na época, para quebrar o orgulho dele. Pastor, tem momento na nossa vida que Deus permite a gente passar para quebrar nosso orgulho, para a gente entender que nós não somos o que, igreja? Nada. Enquanto a gente ficar achando que a gente é alguma coisa, a nossa vida só vai andar para onde, igreja? Para trás. Mas quando a gente começa a entender que sem Deus nós não somos nada, aí nós dependemos dele, nós somos eternamente dependentes dele, é onde ele vai fazer sua vida andar para frente. Pena, pastor, vale a pena, porque você vai começar a ver a mão de Deus na tua vida, a mão de Deus na tua casa, a mão de Deus no teu casamento, a mão de Deus no seu trabalho, na sua empresa, em tudo que você fizer. E você vai lembrar, isso aí é porque eu estou me quebrando e o perfume está exalando.